grupo, aí o José vai ter que fazer uma outra atividade, entendeu, José? Só que a recomendação minha é fazer o trabalho em grupo, apresentação de grupo. Por quê? Porque divide, você vai ter menos trabalho, você está dividindo a responsabilidade e tal. Vai ser a mesma lógica que eu falei da nossa apresentação. Então, entre fazer uma atividade, por exemplo, uma atividade discursiva, apresentar o trabalho, aí eu acho que apresentar o trabalho ficaria melhor. Né? Entendeu? Eu aconselharia fazer o trabalho. E vocês vão querer que essa seja só a última atividade? Vocês falaram, eu perguntei isso, eu acho. Vocês falaram que essa é a única atividade ou vocês vão querer outra? Ô, professor, na minha opinião, é mais Outra? fazer umas duas. Beleza. Beleza. Tranquilidade, então. Eu vou até anotar isso aqui. De preferência, se for prova, eu prefiro a alternativa do que para falar. Não, para falar assim, para apresentação, essa vai ser a única. Não vai ter Graças a mais Deus, outra, não. então. Viu? Essa é a única. E aí, vamos lá, gente? Preparadas? E preparadas? Com certeza. Então, também Bora! vamos. Então, já são Vou 2 começar a e 10. apresentar. Pronto, começa, Elisângela. Boa sorte, primeiramente, boa sorte. Eu mandei mensagem no grupo, mas eu acho que o resto do pessoal não vai assistir, não sei. Eu mandei um e-mail para a turma. Certo. Eu acho que eu fui o mandei único pra todo adiantado mundo. que entrou essa hora. Viu? Mas você acha que como o pessoal deve estar pensando, apresentação de um grupo só, tal, eu não vou assistir a aula. Mais ou menos deve estar Também eu pensando acho que é isso. porque o pessoal esqueceu que até hoje tá fazendo alguma coisa, ou tá dormindo, ou tá, sei lá. Não, eu falei na última, né? E eu vou dar aula, né? Isso é O aula, quê? né? Hoje você vai dar aula? É. É um Depois, tema. Rapaz, ô professor, eu terminar, não eu vou não vou mentir. falar. É, professor, eu não vou mentir, eu só entrei porque ele tinha que fazer essas perguntas. Eu não sabia que você ia dar aula, não. Não, eu não vou, eu vou dar aula porque eu tenho que falar alguma coisa sobre o tema, né, gente? Mas não vai ser a aula, aquela aula grande, né, etc. Não vai ser uma aula menor, mas tem que falar alguma coisa. Até porque os Mas, nossos assuntos o senhor já deu aula sobre marxismo, sobre a globalização. é um assunto que tem uma determinada relação com o tema de vocês, né? Mas não é necessariamente o mesmo tema, não é? Entendi. Sim, e professor, já tem que fazer slide também, né, pro seminário. Slide para quem quiser fazer. É bom fazer, né, pra Vai ficar ser tudo, ilustrado. Ficar falando só com em branco, sem ter nada pra apresentar. Verdade. Bom, a Gente, gente vai começar. Não se assustem com o meu cabelo, não, viu? Não tem problema. Eu peço desculpa Não, professor, o meu tá pelos barulhos de moto passando, Não tem porque problema, não. fica perto da rua e É acaba fazendo normal, barulho. normal. Bom, primeiramente, boa tarde à turma, ou às pessoas, outras pessoas que tem na turma. Boa tarde, professor. Eu sou Samara Galaide. A gente pegou o tema Culturas e Pensamento Marxista. Eu e meu grupo, que é composto por Elisângela Gomes, Maria Vitória, João Mateus e Gustavo Costa. A gente vai falar um pouco sobre isso e espero merecer a atenção de vocês. Bom, como vocês estão vendo aí na imagem, né, a foto da Escola Frankfurt, vou falar um pouquinho sobre. Essa escola é de análise e pensamento filosófico e sociológico, que surgiu lá por volta de 1923, na Universidade de Frankfurt, que é localizada na Alemanha. Essa escola tinha o objetivo que era estabelecer um novo parâmetro social, né, tido como base uma doutrina política. Doutrina essa que se chamava marxismo. Né? E eu estudando sobre, pesquisando, achei uma coisa muito importante, que apesar deles ser diferentes, ter diferentes pensadores, né, e por serem de diferentes gerações, todos eles se juntaram e se dedicaram a construir uma teoria crítica contra o capitalismo.
Aí a gente vê a foto, né, de Max Horkheimer e Theodor Adorno, que são um dos dois pesquisadores mais famosos dessa escola, que eu vou falar um pouquinho dele mais na frente. Bem, como vemos na imagem, irei comentar, né, sobre a indústria cultural. Então, já deixo essa pergunta, né? O que é a indústria cultural? O que seria essa indústria cultural? Então, a indústria cultural, ela foi desenvolvida pelos pesquisadores Max Horkheimer e Theodor Adorno, e tinha a relação com a cultura de massa. E essa cultura de massa estava presente onde? Nas indústrias, nas fábricas. Então, eles utilizavam, assim, essas técnicas do sistema capitalista. Então, basicamente é isso. A ideia de indústria cultural, né? O seu objetivo é realmente o lucro e a manutenção do pensamento dominante, que seria a ideia de que as pessoas querem consumir esse produto, têm essa vontade de consumir o produto. Então, é isso. Como a Elisângela falou, né, que Theodor Adorno e Max Horkheimer foram quem construiu esse conceito de indústria cultural, descobrimos que esses dois pesquisadores, eles fugiram da Alemanha na época da ascensão nazista e foram se hospedar nos Estados Unidos. Chegando lá, né, bem empolgados, eles encontraram uma sociedade em um estado capitalista, financeiramente falando, bem mais avançado, né? E nessa sociedade, que as pessoas pensavam no capitalismo já, eles começaram a desenvolver uma análise voltada para os meios de comunicação. Meios de comunicações esses que, como por exemplo, hoje a gente tem o celular, né? Que é um meio de comunicação muito interessante, a TV, o rádio, e naquele tempo eles não tinham tanta tecnologia como hoje. Aí eles usavam o quê? O rádio, a TV, para falar mais, passar informação, né? Muitas das vezes fazer até comercial de produtos, que era o caso disso. Mas, além disso, esses dois pesquisadores, ele tinha uma preocupação com relação a isso, né? Ele tinha justamente o medo de como a cultura e até mesmo os meios de comunicação, eles iam começar a produzir um conteúdo específico, né? Sendo ele um conteúdo de massa. Como a indústria, por exemplo, né? Que representa os meios de comunicação. Nessa época, esses meios de comunicação estavam na mão de pouquíssimas pessoas. Digamos que com pessoas que tinham mais, assim, eles tinham mais condições, entendeu? Como os empresários, donos de canais de TV, enfim. Essas pessoas, elas começaram a produzir um conteúdo artístico esse que era sobre música, filmes, passar informações nos jornais, né? E lá, como a gente falou aqui, né, os jornais, eles extrapolavam um pouco o sentido da arte, no sentido artístico, né? Eles desenvolveram uma certa ideologia dominante. Que ideologia dominante? O que é isso, né? O que quer dizer? Quer dizer que ela é dominada através desse conteúdo produzido, sem ser nomeado enquanto dominante, né? Então, esses dois pesquisadores, né, que a gente falou anteriormente, eles vão começar a analisar como os bens da cultura se tornam mercadoria, né, nesse capitalismo. Onde eles começam, onde ele produz a arte, né, a música, o teatro, a cultura, tudo para vender, com o intuito de lucrar mesmo, só lucrar, lucrar, lucrar. Então, esses bens culturais, eles são transformados em cultura de massa, que a gente vai ver mais para frente um pouco mais detalhadamente, sabe o que é essa cultura. Aí, segundo eles, esses produtos, eles eram de baixa qualidade. Aí vocês me perguntam, tá, mas não era para lucrar? Então por que de baixa qualidade? Bom, é porque eles queriam que fosse acessível a todos de maneira geral, né? Então, óbvio que a gente, né, com nossa cabecinha pensante, a gente não vai fazer um produto bom para vender com custo baixo, né? Pelo menos é isso que eu acho. Aí, fazendo isso, a cultura, no caso, se tornava massificada e altamente
distribuída, como é o exemplo do YouTube, por exemplo. Todo mundo tem acesso, é de graça, né? Então, isso é bom. Essa massificação da cultura, ela gera uma homogeneização das pessoas, do conteúdo, da análise, da reflexão. Por exemplo, quando a gente assiste um filme na Netflix, né, um canal pago, por exemplo, a gente sempre recebe antes spoiler de alguns pedacinhos dele. E, tipo, quando a gente vai assistir, quando ele é lançado, a gente basicamente já tem um pensamento de como vai ser o começo, o meio e o fim, porque já são predefinidos, né? Então, meio que uma coisa enlatada, né? Digamos assim. Aí, quando o conteúdo já vem assim, a gente perde um pouco a capacidade de ter um pensamento crítico, né? A gente não pensa por nós mesmos. A gente já viu que está pronto, então vai ser isso, né? E a gente está constantemente recebendo informações, né? Predefinidas já, digamos assim. Além de ser acessível a todos, ela torna um padrão do que é a indústria de entretenimento, né? Então, né, dentro do capitalismo, dentro do mundo em que algumas pessoas têm o poder e detêm os meios de comunicação, o conteúdo, ele irá fazer a gente passar tempo na frente da TV. Pode até fazer a gente dar risada, né? Em frente da televisão. Já se achando, assistindo, que negócio bom, né? Mas, tipo assim, a gente não irá desenvolver nada de pensamento crítico. A gente pode se divertir, um meio de entreter, mas não, a gente não vai, basicamente, criar o nosso pensamento crítico, desenvolver isso. E apesar de fazer as pessoas, aí vai fazer apenas as pessoas aceitarem uma cultura que já é dominada, né? A gente vai apenas, o que a gente vai produzir e desenvolver? Apenas uma aceitação de uma cultura que já é bastante dominada e, porventura, né, aliena a gente. Então, né, esse conceito, ele vem nos dizer que o capitalismo, através da transformação desse conteúdo cultural em conteúdo massificado, ele faz com que em seu momento de lazer, o trabalho também esteja sendo um processo de alienação. Então, por quê, né? Vocês fazem essa pergunta, mas por quê? Porque quando a gente estuda, a gente sempre, desde que começa a estudar, a gente é o quê? Nossos pais dizem, gente, estudem para futuramente vocês terem um emprego para se sustentar. Então, é meio que a gente estuda para trabalhar. Mas por que a gente estuda para trabalhar? Porque a gente quer lucrar, né? A gente quer conseguir dinheiro. Basicamente isso, o que eu tenho para explicar para vocês, e esse foi o meu entendimento sobre a indústria cultural. Espero que tenham entendido e obrigada. Bem, eu vou falar um pouco agora de como a indústria cultural ela meio que se tornou um mecanismo da dominação política. Isso aconteceu há cerca de um tempo atrás, quando Adorno e Horkheimer meio que começaram a enxergar os meios de comunicação de massa como uma forma de perversão das ideias iluministas, e isso no século XVIII. E também foi nessa época que era considerado para o iluminismo que, com o progresso da razão e da tecnologia, os homens eles iriam se libertar das crenças mitológicas e das superstições, resultando, claro, numa sociedade mais livre e democrática. Porém, não foi algo tão simples, né? Teve os problemas, devido que na escola de Frankfurt haviam pensadores judeus, e eles meio que se viram como alvo da campanha nazista, que era liderada por Hitler né, na década de 30, na Alemanha. Com a indústria cultural nas mãos de um poder econômico, político, a tecnologia e a ciência, consequentemente, elas iriam ser usadas para meio que impedir que as pessoas tivessem a consciência da sua verdadeira condição e da desigualdade que estaria entre elas. Como, por exemplo, né, um trabalhador que no seu tempo livre deveria se divertir ao teatro, ao cinema, ler livros, e com isso tornando-se uma pessoa mais culta e questionadora, essa é a realidade que ele deveria ter, né? Porém, não é. A realidade que, na verdade, ele tem é que ele chega em casa, vai para frente da TV e vê aquilo que a indústria cultural quer passar. E como resultado disso, ao invés de cidadãos conscientes, teríamos apenas consumidores passivos.
E é assim que a indústria cultural meio que exercia o seu certo modo de controle sobre a massa, que no caso são os cidadãos. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a cultura de massa. Durante a Guerra Fria, ocorreu uma intensa competição entre as duas maiores potências do planeta, que no caso eram os Estados Unidos e a União Soviética. Essa competitividade acabou fazendo com que a cultura avançasse muito. A União Soviética, por exemplo, foi uma das primeiras nações a estudar o cinema como forma de arte e de propaganda política. Enquanto os Estados Unidos, durante a época da Guerra Fria, começaram a lançar um monte de HQs e filmes onde retratavam os vilões como soviéticos. E trazendo a mensagem de que a forma de vida americana é muito melhor do que o socialismo soviético. Uma das principais consequências da cultura de massa é a homogeneização da população. Porque quando um número grande de pessoas está imersa nas mídias, os meios de comunicações acabam lançando uma espécie de cultura planificada, sem respeitar os costumes das culturas das pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo. Isso faz com que haja uma dificuldade no desenvolvimento do espírito racional da pessoa, porque isso faz com que a cultura e a arte acabe virando mercadoria. E como viram mercadorias, elas acabam sofrendo com as leis de oferta e demanda, fazendo com que ela fique cada vez mais tentando se adaptar a um público que não tem interesse em buscar coisas novas, não tem senso crítico e coisas do tipo. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o marxismo. Bem, eu vou falar, né, sobre o pensamento marxismo na sociedade. Então, Marx, ele pensa muito na sociedade, e foi por isso que ele desenvolveu um método chamado dialético materialista político. Então, eu creio que vocês devem estar se perguntando, mas o que era esse método? Bem, era basicamente dizer que o ser humano, ele é um ser social. Então, ele tem a capacidade, né, a identidade de viver na sociedade e com os outros se desenvolver. Então, foi através disso que ele pensa também. Então, o ser, ele é ser lógico, né? O ser que consegue refletir. Ele tem a capacidade de desenvolver suas produções. Então, foi através desses pensamentos que ele surge com dois meios importantes, que é a infraestrutura social e a superestrutura social. Então, o que seria esses dois meios? Bem, basicamente, a infraestrutura social vinha com o método de que existia as forças produtoras, né? As forças de produção, os meios de produção que vai gerar o trabalho, o lucro, né? Para que está se construindo um prédio, por exemplo? Será que ele vai ser explorado, vai gerar lucro? O local que ele está sendo produzido? Então, Marx ele também afirma que não existe infraestrutura social sem superestrutura social. Por quê? Devido que superestrutura é mais a questão da teoria da sociedade, que envolve a religião, envolve o Estado, envolve as artes e os meios de comunicação. E a partir disso vai gerar as classes produtoras, as classes ricas, e vai gerar a riqueza, né? Então, é a partir de tudo isso que ele percebe que ali vai ser a chamada burguesia. Então, é o que eu vou deixar para a Sanarli explicar melhor esse meio, esse tópico, né, burguesia,
Então, muito obrigada, e esse foi o meu entendimento sobre os pensamentos de Marx, o chamado pensamento marxismo na sociedade. Como a Elisângela explicou agora, o materialismo histórico dialético foi a principal obra, ou uma das principais obras de Karl Marx. Foi o método que ele usou para analisar nossas relações sociais, entre as classes sociais e nossas organizações políticas. Como assim? A gente cresce com uma necessidade de trabalhar, de estudar para se manter, se sustentar e etc. E apenas estudando esse aspecto da nossa sociedade, nossas relações, nosso meio de agir no dia a dia, é que a gente consegue entender a influência que tanto a indústria cultural quanto a dominação política, a burguesia, etc., tem na gente. Apenas entendendo nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa necessidade de trabalhar. Esse método, o materialismo histórico dialético, e outra obra que foi o pensamento socialista científico, que foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, foi o que deu base para os outros pensadores, outros cientistas sociais, formarem o termo marxismo. Marxismo nada é que um conjunto de ideias, uma doutrina cheia de ideias que várias pessoas meio que interpretam entre si. Esse conceito, essa doutrina, chegou na Europa apenas no século XX. Só foi possível por causa dos sindicatos, da criação dos sindicatos, e também porque naquela época já tinha tido uma orientação socialista. A orientação socialista é outra doutrina que veio bem antes de Karl Marx, que era sobre formar uma sociedade igualitária, entre todos os membros seriam iguais e não havia diferenças ou preconceitos, etc. Por causa que todas as pessoas, a maioria pelo menos, já estavam conscientizadas sobre essa doutrina, quando o marxismo chegou, ficou muito mais fácil deles perceberem a exploração que a classe trabalhista tinha, que a gente não tinha direito, a gente, no caso, a classe trabalhista não tinha direito, não tinha a forma certa de trabalhar, o salário correto, o tempo, etc. A gente era muito... perdão, professor. A classe trabalhista era extremamente explorada pela burguesia, extremamente com muita falta de direitos humanos, etc. E só a partir do marxismo foi que eles começaram a lutar contra isso, começaram a se revoltar contra isso. E foi exatamente para isso a ideia de Marx. O marxismo é isso. É a ideia de ação, de você querer revolucionar, de querer quebrar esses padrões e etc. Você querer proteger, meio que tornar a classe, todas as classes, toda a sociedade em algo igualitário. Porque não tem muita diferença entre a pessoa que trabalha para você e o fato de você ser dono da empresa. Então, essa era a ideia de Marx. No âmbito da economia, por exemplo, a principal característica, o principal objetivo dele era a proibição de privação de propriedades. E também a extinção da burguesia. Na política também, na verdade. Ele queria que o capitalismo ele caísse. Ele queria a extinção completa do capitalismo e a opressão completa da burguesia, porque, segundo ele, era a burguesia que sustentava o capitalismo. Então, quando caísse um, ia cair o outro. Esse era o objetivo, essa era a ideia dele. Pelo menos foi o que eu entendi. Segundo Karl Marx, com a evolução do capitalismo, iria ter três principais consequências. Pelo menos foi as três principais que eu entendi. Que era a fetichização da mercadoria, a ideologia e a alienação. A fetichização da mercadoria, ela é o crescimento da parte jurídica, o esfriamento entre as relações sociais. Porque quando você está fazendo ou comprando, trabalhando, etc., você está se envolvendo com outras pessoas, mas por causa do crescimento das tecnologias, do crescimento do capitalismo, do crescimento da parte jurídica, etc., você acaba esfriando essas relações. Não se trata mais de relações, se trata de papéis, de meios jurídicos, etc. Por exemplo, numa cidade pequena, que tem pouco capitalismo, você, quando descostura uma roupa, ou quer comprar uma roupa, ou quer vender, etc., você não fala que vai na loja de marca tal. Você não fala, tipo, eu vou na Riachuelo comprar uma roupa, ou eu vou na fábrica tal para consertar minha roupa. Você fala o nome da costureira.
Você fala, tipo, eu vou ali em Dona Mariquinha costurar um pedaço de roupa, mandar ela costurar tal. Já numa cidade com grande capitalismo, São Paulo, por exemplo, você fala a marca da loja que você vai comprar, você fala o nome da empresa de costureiras que você vai levar e etc. Esse esfriamento entre as relações sociais, entre as classes sociais, que ele está falando sobre fetichização. É basicamente isso. A ideologia é um conceito, meio que um conceito criado por ele. Por quê? A ideologia, para muitos, pode ser definido como um conceito de ideias, um conjunto de opiniões próprias para si mesmo. Para Marx, não. Para Marx, ele tinha uma visão diferente. Para ele, a ideologia de uma sociedade era feita com base na uma única ideia entre a classe dominadora. A classe dominadora criava uma ideia e todas as outras abaixo dela geriam essa ideia para si, pegavam para si. Um exemplo que eu vi foi sobre o trabalho, sobre aquele ditado: quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem. Isso não é uma ideologia, um conceito criado pela classe trabalhista. Isso é uma ideologia criada pela classe dominadora, a burguesia, a elite, etc. Por quê? Porque quanto mais você trabalha, você não ganha mais dinheiro. Você pode perceber em qualquer emprego do governo que você quiser. Por exemplo, enfermeira. Uma enfermeira trabalha entre 30, 40 horas direto e ela não ganha mais que o médico que trabalha 30 só. Quando você tem a ideia de trabalhar, de crescer para estudar e entrar no emprego do governo, do sistema em si, você não tem aquele iniciamento de, eu vou criar uma empresa para eu pegar o meu produto e vender. Você tem de, tipo, eu vou trabalhar para uma empresa, eu vou trabalhar para um escritório de advocacia, para um hospital, vou trabalhar para tal coisa. Só que essa ideologia que a gente cria desde pequeno não é algo da gente, é algo da a classe produtora, que são donos de hospitais, são donos de escritórios, são donos de tudo, para querer que a gente continue no mesmo pensamento, no mesmo ciclo. Quanto mais a gente trabalha, a gente não ganha para a gente. Sim, quanto mais horas, ganha mais produto, ganha uma riqueza, ganha tudo mais. Só que essa riqueza, esse produto, não vem para a gente. Vai para o dono da empresa, vai para o dono do hospital, dono da confessionária, seja o que for. Não vai para a gente. O que vem para a gente é uma pequena taxa do nosso horário de trabalho, que não chega nem perto do produto que a gente criou. E isso é um conceito que foi criado em cima também, que é a alienação, que é o tirar. É tirado da gente esse direito de pegar o dinheiro para a gente, é explorado da gente isso. Quando a gente trabalha 8 horas e faz um produto enorme, ganha uma riqueza enorme, não é da gente essa riqueza, não é da gente esse produto, é pro dono, é pro chefe. E não é nosso, a gente pode nem reclamar, porque não é do nosso, não é nosso produto, não é nossa empresa, não é nada disso para a gente querer o direito de pegar para a gente. Só que a gente que trabalha, é a classe trabalhista que trabalha para ganhar esse dinheiro. Mas por causa dessa alienação que a gente acaba crescendo com isso, a gente acaba não percebendo, a gente acaba nem notando que é exatamente isso que a gente faz no dia a dia, é exatamente isso que a gente ensina as crianças a fazer, é exatamente isso que a gente prega. Porque acho que todo mundo aqui já escutou dos pais, você vai estudar para você conseguir um emprego e trabalhar. Ninguém escuta, tipo, você vai estudar para você criar uma empresa e você evolucionar um produto para você ganhar próprio, trabalhar para si mesmo. Ninguém escuta isso. E a ideia de Karl Marx de consumismo. E é tudo relacionado, né, com a indústria cultural e a cultura de massa, porque a indústria cultural e a cultura de massa querem que isso continue acontecendo. E esse foi o meu entendimento de marxismo. O primeiro grande experimento socialista foi a União Soviética após a Revolução Russa em 1917, tendo como o primeiro chefe o Lenin, seguido logo após o Stalin. Devido ao grande sucesso que a União Soviética teve, vários países se inspiraram no socialismo marxista
e por conta disso acabaram meio que vendo ele como uma forma de salvação para se prosperarem. Isso fez com que vários países como a China, Cuba, Camboja, aderissem ao socialismo marxista a partir de revoluções e guerras internas. Prontinho, gente. Mais alguém vai falar? Não, né? Não, é apenas isso. Obrigada pela atenção. Olha, vamos dar o veredito logo. Se eu soubesse que a apresentação ia ser assim, eu ia botar mais assunto para vocês, porque a apresentação foi muito boa, velho. Que isso, professor? A gente quase morreu para apresentar tudo isso. Muito boa mesmo. É aquela coisa, é óbvio que vocês entraram em conceitos, em discussões, tá meio complicado, porque tá... Tá um pouco baixo. Vocês estão ouvindo? Não, pronto, agora tá ouvindo. Muito Tá saindo bom. uma vida aí. Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, eu adorei. Acho Obrigada. que o primeiro ano está me surpreendendo de forma muito positiva. Muito excelente, excelente. É óbvio que vocês entraram em discussões muito complexas. Mas o que foi que eu falei para vocês? Se vocês tiverem interesse em pesquisarem isso, e maravilhoso, rapaz, Maria Vitória, Elisângela, Senado e tal, vocês falam muito bem, excelente, adorei a vontade de vocês pesquisarem, adorei tudo, vocês, nossa, adorei, velho, nossa, se todos os alunos fossem assim, eu ia, rapaz, toda hora eu ia mandar flores para vocês, que vocês foram, nossa, velho, olha, nem todo mundo, isso não só no ensino médio, mas também na graduação, na própria graduação, em nada, nem todo mundo tem essa vontade de pesquisar, não. As pessoas fazem aqui, até isso, eu vou pegar só esse livro porque vocês pesquisarem. Rapaz, Elisângela, Maria, Senari, vocês foram... A Senari falou de fetichismo, de ideologia, ela ainda se Senari. Esses três conceitos de Marx, eu vou dizer uma coisa para você. Dá pano para manga dentro do marxismo que você dá, eu percebi. Cara, eu queria tanto falar sobre marxismo cultural e essa cultura, só que eu não podia porque ficou muito tempo. Rapaz, cada um diz que ideologia é uma coisa, né? Cada um e o entendimento de fetichismo. Ave Maria! E a maneira como as pessoas pegaram essa ideologia dele e começaram a exagerar, dizer que era uma conspiração muito grande para isso. Meu Deus! Alienação é o mais, eu digo aqui, dos três, alienação e fetichismo são mais complicados mesmo. Que até na tradução do termo, em alemão, tem um debate sério aqui no Brasil, né? Que tem uma tradução teórica que fala... Tradução teórica, não, alguns pensadores que falam fazem uma distinção entre alienação e estranhamento, né? Que diz que a alienação tem um significado e o estranhamento tem outro significado. Né? Ideologia é guerra de foice, né? Tem Lênin, tem uma interpretação de ideologia, Mesaros tem uma interpretação de ideologia, Lukács escreveu um livro, seu último livro, né? Antologia de Ciência Social, que ele outra interpretação de ideologia. Tinha muitas fontes falando sobre isso. Foi um pouco complicado de entender. Dentro do marxismo. Ideologia é um conceito que outros autores também trabalham. Né? Pegar Weber também fala de ideologia. Pois Maria Vitória falou um pouco sobre a ideologia dominante, sobre o dela, que já é de indústria cultural. Diga, Luiz, você quer falar alguma coisa antes que eu continue? Tá com a mão levantada. Ô, Gabriel, professor. Diga. Desculpa aí o barulho aqui, mas assim, professor, eu conversei com o Luiz Fernando, ele falou que os grupos que não têm, assim, vão ter que repetir o tema, vão se juntar para fazer. O senhor poderia explicar melhor isso aí que eu não entendi? Não, porque quando ficou a divisão, eu falei, gente, dividam com quantidade mínima. Aí vocês fizeram, alguns dividiram com quantidade mínima, mas sobraram gente.
ficaram mais grupos com uma quantidade de temas menor. Quantidade de tema menor. Então, eu falei para Luiz e para José Eric. Falei, ou você tentam entrar em grupos que já existam, ou a gente vai fazer uma outra atividade para vocês, para esses grupos que ficaram. Esse é um grupo, né? Aí eu falei para você, eu aconselho a vocês tentarem entrar em grupos que já tenham, quem ficou de fora, né? Quem não tem tema. Mas eu vou procurar saber isso direito, porque eu estou achando que tem muita gente sem tema. Pois é, professor. Tem muita gente sem grupo ainda. E assim, professor. Mas tem muito... Professor, eu perguntei aqui ao pessoal que escolheu os temas, os outros 3 grupos, ele fala, e os outros 3, tudinho, só tem 6 pessoas. Vai ter que eu vou conversar com eles, viu? E respondo a vocês. Vou conversar com eles, que eles vão ter que aceitar. O senhor já tinha falado isso, que era para ter só 4 grupos da sala toda na aula que o senhor falou? Falei. Falou, então, eu não participei da aula, então não estava sabendo. Não, você participou, mas deve ter ficado, assim, alguma informação que fica solta, entendeu? Eu estava distraído e não escutei. Pode ser. Nosso grupo mesmo ficou só com 5 pessoas. Quando eu perguntei no grupo da escola quem queria entrar, poucas pessoas entraram. Aí você me disse lá no WhatsApp. Né? Então, vocês trouxeram um debate. Olha, o que vocês trouxeram para debater, eu acho que não é uma... Não se esgota, eu acho que é um processo de estudo de uma vida. Né? Porque pessoas se dedicam a vida toda para estudar isso, né? Tipo, alienação, fetichismo, ideologia, né? Tem pesquisadores que dedicam a vida para estudar isso, um conceito nisso, ou estuda isso. Então, são temas extremamente complexos dentro do marxismo, né? E vocês trouxeram aqui para análise. Isso é muito bom. Se quiser dar ponto extra por causa disso, eu estou aceitando. Isso é muito bom. É isso aí. Isso é muito bom mesmo. Olha, Sanara, Maria, João Mateus, Elisângela também fala muito bem, Elisângela, viu? Impressionada. E Maria Vitória também. Não é, professora, ela fala com uma calma, meu Deus. Menina. Muito bem. Acho que foi... Quem trouxe, não sei se foi a Elisângela ou Maria, vocês me confirmam. Como vocês chamaram a discussão, 2 conceitos extremamente importantes dentro do pensamento de Marx, que é o de infraestrutura e de superestrutura. Foi eu, professor. Sensacional. Por que sensacional? Porque infraestrutura, grosso modo, eu vou simplificar bem. Infraestrutura quer dizer estar relacionada às atividades econômicas, né? A divisão social do trabalho, a questão da maquinaria, do capital, a relação de capital e trabalho. Então, basicamente, relacionada às atividades econômicas propriamente ditas. Mas, como vocês apontaram, nós somos seres humanos, que temos racionalidade, a capacidade de pensamento, etc., né? Então, toda classe dominante, em todo o curso da história da humanidade, ela tem que construir determinados tipos de justificativas para que aquela sociedade funcione daquela maneira. Também simplificando a discussão de ideologia, eu vou pegar só uma interpretação de ideologia, que tem inúmeras dentro do marxismo. Uma ideologia como forma de pensamento da classe dominante para justificar o seu domínio de classe, mas isso serve para todas as formas de sociedade pré-capitalista também. O grupo dominante tem que explicar, olha, você vai trabalhar 15 horas por dia porque é melhor para a gente. Porque é melhor para a sociedade, tal, vai acontecer isso como consequência, e não é possível que você trabalhe menos por causa disso. Né? Porque tem que ser justificado, né? As pessoas têm que acreditar que aquela forma de divisão do trabalho é a forma, mas vamos dizer, a melhor forma dentre as alternativas possíveis. E essas justificações, né, essa forma de legitimação, grosso modo, é o que ele chama de ideologia. Ou o que alguém falou ali, né?
religião, ciência, filosofia, tal. Grosso modo, uma visão de mundo que justifica a vida como ela é. Né? No caso que nós estamos vivendo na sociedade capitalista, né? A estrutura de classes como está organizada dentro do modo de produção capitalista. Tem que falar isso, né? Tem que justificar, tem que falar assim, olha, não pode ser, a alternativa do socialismo não é boa porque a natureza humana é egoísta. Vamos dizer assim, sintetizando, simplificando bem, esse discurso de natureza humana que está muito imbuído no discurso da economia liberal, em boa parte da economia liberal, é uma forma de ideologia. Porque ele fala isso, olha, não é possível outra estrutura social, porque a nossa natureza é egoísta. Se nossa natureza é egoísta, como é que a gente vai pautar uma estrutura social baseada na solidariedade? Não pode. Mesmo que não se possa provar nada que a natureza humana é egoísta. As visões de mundo sobre a religião, também a religião explicando o que é o mundo, o que é o cosmos, discussão ideológica. Superestrutural, né? Vocês trouxeram esse conceito de superestrutura. Né? E a indústria cultural é uma atividade humana, uma forma de objetivação humana superestrutural, porque ela não está ligada à produção direta econômica do trabalho, da divisão social do trabalho, da relação entre capital e trabalho, não. Ela está naquela esfera de ideológica, de discurso, de representações através da arte e etc., que faz com que seja explicado a nossa sociedade como ela é. Só que Adorno, essa análise de Adorno, apesar de sem ter alguns pontos problemáticos, nos chama atenção para isso. Mas acho que a discussão toda dos marxistas nos chama atenção para isso. Não vou dizer nem de marxista, começando lá com Hegel, né? Quando ele fala sobre estética, né? Como falei no podcast, a estética não é uma brincadeira. O discurso da estética é uma disciplina da filosofia que estuda as artes, né? As expressões artísticas. Então, a estética, dentro do sistema filosófico de Hegel, dentro do materialismo histórico, ela não é algo menor, não é algo menor de discussão. Cinema, literatura, coisa menor. Não. É uma forma que nós seres humanos, temos de representar o mundo que nós vivemos e que tem um determinado não, apresenta um conteúdo de verdade, né? Um conteúdo da vida como ela é, ou que a teoria de Adorno vai no sentido crítico, né, de uma verdade negativa, de negação da realidade existente, né, do realismo, etc, etc. Aí ele critica o realismo e tal. Mas ele que tem um conteúdo de verdade. O que é esse conteúdo de verdade? A arte, ela expressa a nossa realidade. Então, não é algo menor. Se fosse algo menor, a indústria cultural, a indústria de Hollywood cinematográfica não movimentaria bilhões e bilhões de dólares por ano. A indústria da música também não movimentaria todo esse dinheiro. A indústria da arte, em geral, não movimentaria. A Netflix, a Amazon Prime, a Disney Plus, não existiriam. Vocês estão entendendo? Então, a arte tem essa importância também no processo de desenvolvimento da nossa subjetividade, da nossa visão de mundo. E é isso que Adorno está falando, que Adorno e Horkheimer, como vocês apontaram de forma correta, eles fugiram da Alemanha nazista porque eles eram judeus, nós foram nos Estados Unidos. Tem outro membro da escola de Frankfurt, Benjamin, que ele suicidou-se, né? Que ele foi perseguido pelo nazista, e eu acho que entre a fronteira da França e Espanha, quando ele estava vendo que ele ia ser pego pelo nazista, ele se mata, né? Ele tinha uma relação muito próxima com Adorno, né? Walter Benjamin, que escreveu também muito sobre arte. Eles vão para os Estados Unidos, só que eles saem da Europa, daquela realidade extremamente violenta do regime nazifascista, de um Estado realmente que buscava o domínio total, etc., né? De um Estado forte, autoritário, etc., e vai para os Estados Unidos. Só que eles vão para os Estados Unidos, eles vão pensando, primeiramente, que
ser um livre mercado, um Estado liberal, etc., capitalista, as condições sociais seriam outras. Mas quando ele se depara lá com os Estados Unidos, ele fala, pô, as condições sociais aqui são diferentes da Alemanha nazista, não tem o autoritarismo de Hitler, mas são tão graves e tão negativas quanto a Alemanha de Hitler. Porque, grosso modo, se a gente fizer a comparação, a gente vai falar assim, ó, o que lá Hitler era o domínio do partido nazista, nos Estados Unidos é o domínio das grandes corporações econômicas. Só muda o sujeito que domina. Vai ter diferença? Vai, mas a classe trabalhadora, os indivíduos estão numa situação tão grave quanto na Alemanha nazista. Porque na indústria cultural ele está falando mais ou menos o quê? Há uma padronização, não há uma cultura de massas. Ele está falando, interpretando isso justamente para falar isso. Não é uma cultura de massas, porque a cultura de massas pressupõe que seja uma expressão mais ou menos espontânea, entenderam? Dos grupos sociais. E a indústria cultural não é isso, hein? Por isso que ele não usa o termo cultura de massas. Vocês estão entendendo? Ele não usa o termo cultura de massas porque ele está falando que isso que nós conhecemos como cultura massificada é um produto, é uma consequência de um projeto de dominação dos setores econômicos mais importantes. E vocês apontaram muito bem isso. É a burguesia que domina economicamente, né? Marx está falando lá na ideologia alemã que a classe que domina a infraestrutura econômica é a classe que vai dominar a superestrutura ideológica. Então, se a burguesia domina a atividade econômica, ela vai ser aquela classe que vai ditar as normas dos discursos ideológicos em direção a toda a sociedade, é óbvio. Então, ela não vai deixar livre que essa arte, as expressões artísticas não estejam sob o domínio dela. É lógico que ela vai também dominar, porque ela vai padronizar, vai transformar a arte em mercadoria, ou seja, ela vai ser vendável. Os artistas vão se adequar a essa padronização, ou seja, vai fazer o quê? Vai ficar aquela coisa repetitiva, vão produzir obras de arte repetitiva, vão matar essa questão da possibilidade de reflexão, como vocês apontaram, que para Adorno, a arte é uma expressão humana importantíssima para que os apreciadores da obra de arte pudessem ter um momento de reflexão sobre a vida, sobre a estrutura social. Por isso que ele é adepto da arte negativa, da música da decafônica, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem, da obra literária de Beckett, Samuel Beckett, de James Joyce, etc., porque eram artes que tentavam, tinham uma postura extremamente crítica da sociedade, né? Extremamente crítica da própria estrutura social, do que eles chamam um conceito que Adorno usa de mundo administrado, né? Dessa sociedade. Eu acho que a gente não deu, eu acho que eu vou falar isso nas nossas últimas aulas, eu não sei, mas da relação entre indivíduo e sociedade. Por que dessa relação entre indivíduo e sociedade? O que Adorno está falando é o seguinte, gente, vocês não veem cotidianamente que o capitalismo é a estrutura social, é o modelo de sociedade em que o indivíduo tem uma plena liberdade de escolha, em que apenas no capitalismo democrático existe liberdade de escolha, existe liberdade do indivíduo, há o individualismo, o indivíduo tem uma enorme liberdade para realizar seus desejos subjetivos. Vocês não vão ver isso? Fora do capitalismo não há liberdade, fora da democracia liberal não há liberdade do indivíduo, fora da democracia é só escravidão, fora do capitalismo é só escravidão, socialismo é só escravidão. Vocês já ouviram falar de variadas maneiras diferentes, mas esse é um discurso que está em todos os meios de comunicação, que está disseminado por todo o corpo social.
Adorno, sabe o que Adorno fala? Adorno fala o seguinte: tudo isso é mentira. Por que tudo isso é mentira? A partir do momento em que há padronização das obras de arte, a partir que nós vivemos num mundo padronizado, nós vivemos num mundo em que há um processo de homogeneização, tanto social quanto cultural, o indivíduo não tem liberdade nenhuma de expressar sua individualidade e desenvolver sua individualidade. Ele é apenas, grosso modo, reprodutor dos valores ideológicos dominantes. Aí é por isso que Adorno e Horkheim fala, lá nos Estados Unidos, não tem nada disso de liberdade que eles falam. De desenvolvimento do indivíduo, da subjetividade humana, porque a democracia liberal, o capitalismo, lá é pior. Por que é pior? Porque isso tudo é, vamos dizer assim, diluído. Que expressão eu posso usar? Essa dominação não é a dominação pautada, por exemplo, na violência, como era no regime autoritário de Hitler. Então, era pautada em quê? Existia aquele complexo industrial e se distribuía. Aí eles falam, as pessoas consomem porque gostam. Mas as pessoas têm a alternativa de consumir algo diferente? É isso que a Adorno está falando. E vocês apontaram isso de forma corretíssima. Vocês falaram de infraestrutura, de superestrutura, de indústria cultural, da realidade dos Estados Unidos, da relação entre infraestrutura, da crítica do conceito de massa, fetichismo, alienação, ideologia. Vocês falaram tudo isso. É o que Adorno e Horkheim estão falando. É o que eles estão falando. E você, novamente digo, estão de parabéns. É óbvio que esses conceitos são muito complexos, mas eu não estou interessado se está certo ou errado. Estou admirado positivamente com a forma que vocês fizeram essa apresentação, que vocês pesquisaram e estudaram. Isso foi de admirar. E a discussão extremamente complexa que vocês trouxeram em 20 minutos, em meia hora. Em meia hora, você falando de várias coisas, você falando, olha, infraestrutura, superestrutura, fetichismo, algo que eles não estão falando diretamente. Nesse texto que eu passei para vocês, nesse vídeo, acho que nem nos áudios que eu passei, no podcast que eu passei, eu falei do conceito de infraestrutura e superestrutura. Não falei de ideologia, não sei se eu falei. Fetichismo, com certeza, eu não falei, naqueles vídeos também não tem. E foram vocês que foram lá e foram pesquisar. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Estou Valeu todo realmente, o trabalho, viu? Todo o estresse. Todo o estresse. Fiquei impressionado com a qualidade, viu? Eu acho que eu estou dizendo aqui, o primeiro ano do Instituto Federal está me surpreendendo de forma positiva. Aí, parabéns. A única coisa que eu tenho que falar é... posso parabenizar a pessoa do grupo. É o único que eu posso falar. Não posso falar mais nada. Nenhuma crítica. Não posso falar nada de crítica. Nada. Alguma pergunta? Você falou que ia fazer algumas perguntas. Não ia fazer, não. Acho que eu falei mais na perturbação. Não é para fazer pergunta nenhuma. É só essa a lógica que vocês estão entendendo dos outros grupos. Ó, a apresentação, e no final eu falo sobre o tema, né, sobre a aula. Não vou ter nenhum questionamento sobre vocês, o que vocês apresentaram. Não tenho o que falar. É bem detalhado e o senhor entendeu com clareza. E seus colegas também entenderam. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Olha, parabéns, você trouxe essa discussão de infraestrutura e superestrutura. Fetichismo, alienação. Valeria uma aula, né? Mas se eu fosse falar de fetichismo, alienação e ideologia e sociologia, a gente só ia dar marxismo. Né? Aí ele ia falar, tá fazendo doutrinação. Mas tem que ter outros autores. Ia falar que a gente tava. Ia falar que o senhor estava fazendo os alunos conspirar contra a direita e não sei o quê. Mas tem outros autores, a sociologia não é só marxismo. A gente não pode fazer isso, né? Infelizmente. Mas olha... Sobre esse conceito de ideologia, tinha um exemplo que eu achei tão interessante sobre os Estados Unidos.
a maneira como os Estados Unidos pregam sobre a educação em universidades, etc. E esquece de dizer que é algo extremamente caro, extremamente apenas padronizado para a elite. Apenas a elite consegue fazer esse tipo de coisa. Oxford, etc. As pessoas falam porque Harvard é isso. Porque ninguém sabe, vão falar assim, olha, filho, Harvard, né? A Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo, que ele fala, quais são as melhores universidades do mundo, tá certo. São lá, né? Porque as universidades, até as universidades públicas, né? Elas têm uma mensalidade, e as públicas, as melhores, né? Tem as mensalidades mais altas. Se você não tiver bolsa, filha, uma graduação provavelmente em reais, é mais de 1 milhão. Com dólar, esse dólar alto. Fora que as pessoas dizem, nossa, quando você se formar, você vai ter um emprego. Você vai passar o resto da sua vida pagando contas de faculdade, se você não tiver bolsa. E se você não tiver, se você não for milionário, etc. O que é que a classe média dos Estados Unidos faz? Alguma parte hipoteca a casa para pagar o estudo. Simplesmente hipoteca a casa. É surreal. A saúde de lá também é outra coisa surreal, que você pode pagar plano de saúde quanto for, é por sua conta em vista, etc. As pessoas romantizam tanto a vida de lá e percebem que a muito por causa, lógico, que tem esse meio de comunicação todo, etc. É muito pelo cinema. O cinema não vai mostrar isso, essa realidade dura dos Estados Unidos. Falando de cinema, aquilo que se chama blockbuster, né? As grandes produções. Alguém falou uma coisa interessantíssima dessa questão ideológica dos cinemas. Quando tinha a União Soviética, era o quê? O mocinho era o soldado americano e o vilão era quase R$6, José. Quase R$6 não, uns 5,60 por aí. Aí você bota $70 mil vamos supor 5, né? Dá 350 vezes 4, mais de R$1 milhão. Que não é esse valor, né? E a gente está tirando também que a pessoa não vai comer, não vai se distrair, não vai fazer nada. É só a mensalidade. Era isso. Eles construíam o quê? O mocinho era americano, estadunidense, e o vilão era soviético. Vocês lembram da série Rock? Um dos últimos filmes de Rock? O adversário de Rock Balboa é um soviético. Isso é bom. É um soviético. É Ivan Drago. Não é? Você lembra? Você viu? É soviético. Esse não é bom demais. Hoje em dia... Até o filho dele volta no Creed 2, né? Se não me engano. Não sei. Eu não Mas Rock quebrou ele no pau, né, professor? Não, é interessante que Rock apanha até dizer chega, como dizemos aqui. Apanha até dizer chega, aí no final ele consegue derrotar o soviético. O que é que ele está dizendo ali? Não é a questão. A questão não é vamos dizer assim, como dizem, né? A moral da história de Rock não é a superação dele, etc. A indústria cultural de Hollywood quer dizer o quê? A democracia, o capitalismo americano é superior à União Soviética. E a construção do personagem do russo, do soviético, é uma construção do personagem extremamente negativo. Vocês perceberam? Professor, ali é uma simbologia. Professor, mesmo que indiretamente, quis demonstrar essa briga fria entre os dois, né? Essa guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Que naquele tempo era a União Soviética. A personalidade dele, o caráter do soviético, é um caráter que, vamos dizer assim, um mau caráter. Enquanto o americano era super patrial e não sei o quê, e era santinho, e era corajoso. Exatamente. Agora você imagine uma indústria que milhões, bilhões de pessoas assistem esse filme, que tem um alcance de bilhões de pessoas. Olha como essa indústria, que a Dona está falando, olha como essa indústria, ela manipula a nossa subjetividade para falar, olha como o americano, então nos Estados Unidos é isso tudo de bom aí, e a União Soviética é ruim. Aí você pergunta, você estudou? Ele vai dizer que não. Por que os Estados Unidos é bom? Porque a União Soviética é ruim. Provavelmente. Porque eu vi no filme. Eu acho que a pessoa vai ter até vergonha de falar isso. Vai dizer alguma coisa, alguma desculpa.
Mas ela, se você apertar, ela não sabe. Não sabe mesmo. Se você perguntar, você viu aonde, você estudou aonde, as pessoas não sabem por que elas pensam da forma que pensam. Isso é gravíssimo. Ô, professor, porque o senhor sabe, né? A maioria dos jogos, dos filmes, qual é o time herói? Estados Unidos. O herói vem dos Estados Unidos. Por exemplo, retratação de filme de guerra sempre vai demonstrar o quê? Não. A parte dos Estados Unidos. Sempre Uma coisa vai. que eu nunca entendi Se a sobre gente vê um filme ideologia na dos perspectiva, Estados por Unidos. exemplo, da Rússia, eu esqueci, tem um filme. Eita, tá dando eco da porra. Ei, professor, tem um filme aí que eu esqueci que é tipo é uma duologia, se eu não me engano, que é dois filmes falando da mesma história, só que um filme mostra a perspectiva dos Estados Unidos e a outra dos chineses. Eu esqueci o filme, senão eu falava aqui. Diga, Não, eu Samara. lembro de um filme que era sobre o soldado que carregava, que o soldado era super patriarcal, que ele acreditava muito na Igreja Católica e não queria atirar em ninguém, enquanto os chineses, que era contra ele lutavam, eram extremamente agressivos e exterminadores, eles não pensavam Até o em Último ninguém. Homem, esse filme é bom. Isso, eu era apaixonada nesse filme naquela época, mas eu pensando agora, é uma idealização tão grande do soldado americano. Isso é indústria cultural. Tem uma coisa que eu não entendo sobre essa idealização do soldado americano, que é aquele negócio, o soldado americano, ele é extremamente leal, ele é extremamente obediente, ele vai obedecer a ordem que o major dele der, independente se isso for algo que ele acredita ou não. Isso é algo extremamente ridículo, porque ele não vai poder questionar a ordem do superior dele. Geralmente isso é a lógica do exército, das polícias, né? Não, isso é básico do exército. Mesmo se a decisão do superior for errada, você tem que fazer, porque senão você vai não tem punição. Você é preso. A questão da lógica, né? A vida no exército, nas forças repressivas, é uma lavagem cerebral, né? Tá sendo gravada. É tipo, eu entendo que seja algo do exército em si, mas as pessoas olharem isso e falarem, é patriarcado, é patriota, não sei o quê. Gente, isso é patriota, não. Eles defendem o interesse quando se fala interesse dos americanos, é sempre... Tipo, por exemplo, é que nem esse filme que tu acabou de citar, Sanari. Dos interesses... Até o Último Homem, que tu falou do cara. Ele não queria tirar vidas durante a guerra, ele só queria ir lá para salvar vidas, igual a frase que ele falou: enquanto os outros estarão tirando vidas, eu estarei salvando. Aí ele recusou, ele queria ser médico em guerra, só que a última coisa que ele queria fazer era, para ele ir para a guerra, era passar no teste de armas, só que ele não queria tocar na arma, e por isso ele foi punido, foi até levado pro tribunal lá do exército, e deu no que deu no resto do filme. Eu lembro que tem uma citação desse filme, inclusive, falando assim, mas é porque é a crença religiosa católica. Ai, desculpa, professor. Olha aí, professor. Interromper nossa aula, mas na nossa próxima a gente continua. Desculpe, Sanardi, desculpe, Luiz. É mesmo, já é 3h10, professor. Diga. Superou suas expectativas? Óbvio. Minha expectativa foi lá... eu achei que vocês iam ter dificuldade, porque é um tema que tem dificuldade. Esse tema, eu vou dizer, olha, para terminar aqui, Adorno, eu vou dizer a coisa a vocês. Vocês têm que ficarem cientes. Adorno é uma leitura extremamente complexa para qualquer um. Extremamente complexa. Adorno, qualquer pessoa sente dificuldade. Vai ter que ler com atenção, vai parar, vai ler uma vez, vai ler duas, vai ler três, para começar a entender. Eu fiz isso, eu li uma, não entendia, li duas, li três, na partir da terceira eu já estava entendendo. Mas é uma leitura difícil para qualquer pessoa. Eu falo, porque a dor não é super... Mentira. O cara, se você perguntar para o especialista, se você perguntar para o especialista, ele vai falar, a dor não é fácil falar, para a dor não é fácil, não. Ele pode ter o conhecimento, porque ele já lê há muito tempo, já estuda há muito tempo, mas mesmo assim ele não vai ser fácil. Não é fácil. E vocês extrapolaram a próprio tema da discussão de Adorno, que foi algo melhor ainda. Vocês foram além do que Adorno está trabalhando a lei. Que eu achei isso maravilhoso. Mostra o quê? Que vocês pesquisaram a fundo mesmo.
E esse é o caminho mesmo que O vocês senhor não sabe o tamanho da felicidade que a gente está sentindo. Vocês foram A gente tá acima. muito feliz. Foram acima, e é isso mesmo. Eu lembro do vídeo, não tinha nada disso. Eu falei, não tinha nada disso. Lá no texto, eu não me lembro de a dona falar de infraestrutura, superestrutura. Não. Esses termos assim, específicos, eu não me lembro, não. Vocês vão falando assim, eu falei, nada mesmo. Gente, infelizmente eu vou ter que interromper, porque vai ter. Uma menina ficou de apresentar e eu marquei para 3 horas, já estou atrasada. Mas eu digo uma coisa. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem felizes, que a apresentação de vocês foi maravilhosa mesmo. Estou muito feliz com vocês, muito mesmo. Muito feliz. Muito, muito, muito. Foi uma surpresa. Rapaz, que eu estou assim. Eu não sei se é do primeiro ano, todo primeiro ano, mas eu tive um agora de edificações e agora vocês. O negócio foi lá em cima. Eu estou assim, falei, rapaz, Adorno e vocês do primeiro ano, eu estou assim, rapaz, vocês foram excelente, 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 excelente A gente mesmo. agradece. Tem que falar, excelente, viu? Então, bom final de semana para vocês. Muito obrigado. Muito Não, obrigada, eu que professor. agradeço. Não, é o professor que sempre que agradece. É o professor que agradece de ver uma qualidade de apresentação de vocês. É eu que me sinto honrado e ter você como alunos. Vou mostrar a gravação para minha mãe para ser orgulhada de mim. Melhor. Eu não tinha dado essa aula antes. Eu não tinha dado essa aula antes. Eu não falei nada de Adorno antes. Eu dei os vídeos, tá? Lógico. Eu botei material de apoio, lógico. Mas vocês foram, assim, quase que tendo que estudar por vocês mesmos fazer. Eu digo, qualquer aluno de graduação, etc. Ou até de pós-graduação ia ter dificuldade. Ia ter dificuldade. Ia ficar se batendo assim, daqui a pouco aqui que tá falando. Mas vocês foram. E vocês apontaram outros conceitos, outros caminhos que uma discussão maravilhosa, velho. Valeu, velho. Valeu, valeu. Muito bom de vocês. Estou orgulhoso demais. Bom final de semana. Continue se cuidando aí. Pra gente se conhecer, nos conhecermos pessoalmente. Ou no próximo semestre, ou em 2022. Não sei como vai estar a vacinação, não sei como é que vai estar. Mas para conhecer a vocês e parabenizar pessoalmente a vocês. Viu? Aí, próxima semana não teremos aula e voltamos na primeira semana de maio. Beleza? Forte abraço, beijo a todos. Valeu, Gustavo, José, Ângela, Maria, Sanário, Luiz. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Falou, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau.